Mas já passou, tá tudo bem, vamos continuar. Perfeito. Então, gente, a ideia de hoje é fazer uma revisão de matemática para a gente começar a falar da parte de resistências materiais e mecânica técnica, né? Revisão de matemática. Mais ou menos, basicamente, assim, uma revisão dos conceitos que nós vamos usar, que nós vamos precisar usar em resistência dos materiais a partir de agora. Tá? Basicamente é o que? Trigonometria. Né? Trigonometria básica, né? Relações no triângulo retângulo. Então, vamos de cara aqui colocar um triângulo retângulo. Vamos ver se consigo desenhar aqui. Perfeito. O que caracteriza um triângulo retângulo? Ele tem um dos lados com um ângulo reto, 90 graus. Né? E aí tem algumas nomenclaturas que a gente utiliza. Por exemplo, a gente chama os lados desse triângulo de alguns nomes específicos. Né? Isso aqui a gente chama de cateto. Cateto. Aqui nós temos outro cateto. Tá aparecendo bem aí? Está um pouco desfocado. Tá bem, professor. Tá bem, bom? Bem tá bom. Beleza. Tá. Aqui a caneta vermelha ela não pega muito bem. Vou tentar usar azul. Então nós temos dois catetos aqui e do outro lado nós vamos ter o que a gente chama de hipotenusa. Ok? Basicamente é isso. Tá? Ainda não está totalmente completo isso aqui, por quê? Porque a gente disse que há um ângulo reto aqui, beleza. Então, para o triângulo retângulo sempre vai precisar ter pelo menos um ângulo, né? Ou, aliás, vai ser um dos ângulos reto, 90 graus. Então isso aqui é 90 graus. Tá? Mas tem mais dois ângulos aí, né? Nós temos o ângulo alfa, por exemplo. Vamos colocar aqui o ângulo alfa. E aí que a gente começa a diferenciar os dois catetos, porque esses dois catetos não são iguais. Quando o cateto forma o ângulo alfa, por exemplo, nesse caso aqui, o ângulo, né, alfa, com a hipotenusa, a gente chama isso aqui de cateto adjacente. Tá? Cateto adjacente. Ok? Quando a gente usa o outro cateto, a gente chama de cateto oposto. Né? Deixa eu colocar aqui o vídeo, tá? Deixa eu ir por aqui. E aí eu consigo controlar melhor a imagem aqui, eu sei mais ou menos onde está a posição. Então esse aqui é o cateto adjacente. Por que cateto adjacente? Vamos botar aqui, ó. Cateto adjacente. É o cateto que forma o ângulo com a hipotenusa. É o cateto. Vamos botar aqui, ó, é o cateto que forma o ângulo com a hipotenusa. Então, para que esse ângulo alfa exista, você precisa de duas linhas. Que linhas são essas? Uma tem que ser a hipotenusa. Tanto
para esse ângulo, mas poderia ser para esse aqui de cima também. Então a hipotenusa tem que estar sempre junto. Mas, qual é o outro cateto que a gente usa? Nesse caso aqui, se o cateto está formando o ângulo com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente. Tá? Então, o que é o cateto adjacente? Justamente, é o que vai junto, adjacente, né? Ele está junto na formação do ângulo. Se você tiver na memória isso aí, você nunca mais vai errar o que é adjacente e o oposto. Então, o que não é adjacente é oposto. Então, esse aqui é o cateto oposto. Tá? Cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto? É o cateto oposto ao ângulo. Né? Pode botar aqui, ó, cateto. É o cateto ao ângulo. Então, sempre vai ter um ângulo de referência. Então, como é que você sabe qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente? Você tem que olhar para o ângulo. O ângulo que vai te dizer qual é o cateto adjacente ou o oposto. Tá, gente? Então, isso aqui vocês já podem gravar, porque isso aqui vai aparecer para cima e para baixo agora, porque a gente vai usar as relações que existem nesse triângulo retângulo. Tá? Então, qual é a primeira delas? Essa aqui vocês já viram 1 milhão de vezes. Tá? É o teorema de Pitágoras, né? Tá? Teorema de Pitágoras, lá na Grécia Antiga. Né? Pensa, 3.000 anos atrás o cara já bolou isso aí. Né? E o que ele bolou? Seguinte, vamos colocar o triângulo aqui de novo. Está aqui o ângulo reto. A hipotenusa vamos chamar de H. O cateto, um dos catetos a gente chama de A, o outro de B. Ainda não tem ângulo aqui, que está o ângulo alfa. Aqui a gente não colocou ângulo porque nós estamos falando só das dimensões externas, vamos dizer, entre aspas. As dimensões dos catetos e da hipotenusa. Então o teorema fala isso aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, então pega a hipotenusa e leva ao quadrado. Essa quantidade aqui tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então isso aqui tem que ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, se eu quero descobrir quem é a hipotenusa, eu simplesmente isolo isso aqui, né? Então, tira a raiz quadrada dos dois lados e você vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Esse aqui é o nosso teorema de Pitágoras, já digerido, né? Vocês já viram isso aqui em vários lugares, etc. e tal. Né? Então, isso aqui seria, vamos dizer, a primeira equação que a gente usa em se tratando de relações no triângulo retângulo. Né? Então, vamos ver outras agora. Porque nós temos outras funções. Vocês lembram das outras funções? Vocês viram isso em matemática, né? Lá nas disciplinas de matemática, eu acho que no primeiro semestre, né? Vocês têm matemática, né? Aqui no campo, aqui no instituto. Mas eu acho que vocês já viram também antes de entrar no IFE, né? Sim. Responde o Raul. Sim, já vi. Isso, é isso aí.
Já viram em outros lugares isso. Então aqui, Teorema de Pitágoras, beleza, aqui já é básico, né? Agora nós temos outras relações no triângulo retângulo. Então vamos supor, deixa eu colocar o ângulo alfa aqui que tinha antes lá, mesmo ângulo. Alfa, aqui ó, ângulo alfa. Botei ali o ângulo. Nós temos funções, e a gente não vai falar de todas, porque são várias, né? A gente vai ficar hoje no seno, cosseno e tangente. Mas existem outras funções. Tem seno hiperbólico, tangente hiperbólica, cosseno hiperbólico, tem secante, cossecante, enfim, tem várias funções, tá? Que a gente que existe, né, para essas relações de triângulo retângulo. A primeira delas, vamos dizer, a mais básica, é cosseno. Cosseno é uma função. E o que essa função diz? Ela diz o seguinte: eu não sei quem é o ângulo, mas eu sei uma coisa. O cosseno desse ângulo tem que ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então eu vou pegar o cateto adjacente, dividir pela hipotenusa, o valor que der aqui é o cosseno do ângulo. Tá? Então a princípio eu ainda não sei o ângulo, mas eu sei que o cosseno dele é cateto adjacente pela hipotenusa. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu coloquei o alfa aqui, quem é o cateto adjacente? É o A, né? Ó, esse aqui é o cateto adjacente. Quando eu olho para alfa, né? Então, cosseno de alfa, até vamos deixar sem isso aqui, e vamos colocar aqui, ó. Quem é o cateto adjacente? É o A. Entendeu? Porque o A forma o ângulo alfa. Ele está junto ali, né? Está formando o ângulo junto. Muito bem. Mas aí tem outras funções. Tem o seno também. Então, seno de alfa, a princípio eu continuo não sabendo quem é alfa, mas eu sei que o seno desse ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Nesse caso aqui, quem é o cateto oposto, considerando alfa? É B. Então, isso aqui é B por H. Certo? E nós temos também a tangente. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Nesse caso aqui, como é alfa, quem é o cateto oposto? É B. Quem é o cateto adjacente? É A. Então é B sobre A. Então nós temos essas três relações aqui quando eu olho para alfa. Tá? Quando nós olhamos para alfa. Mas e se eu colocasse um beta aqui? Um beta, lá em cima. Se eu estivesse olhando para beta, bom, eu posso ter as mesmas relações, né? Por exemplo, cosseno de beta é a mesma coisa, vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Mas quem é agora, considerando beta, quem é o cateto adjacente? É o B, porque é o B que forma o ângulo para formar o beta, né? Então é o B.
Antes era o A, mas eu estava olhando para alfa, agora estou olhando para beta. O cateto adjacente para beta é o B. Agora a mesma coisa, ó, seno de beta é o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto agora? Quando o ângulo é o beta. É o A. Agora inverte, né? Inverteu. Então agora é o A dividido pelo H. E a tangente de beta é cateto oposto, continua sendo cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que agora o cateto oposto é outro. Quem é o cateto oposto? É o A. E o cateto adjacente é o B. Agora inverte. Tá? Então, quando é que eu sei qual cateto eu uso? Primeira coisa, eu preciso saber o ângulo. Né? Onde que está o ângulo? Daí eu descubro qual é o cateto. Descobrindo o cateto, a gente descobre o resto. Então essas são as relações. Mas vocês poderiam perguntar, para que serve isso? E aí, para que serve isso? Serve para a gente descobrir dimensões dentro desse triângulo. Né? Então vamos botar um exemplo aqui. Vou deixar aqui as funções. Vamos colocar um exemplo. Vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha um triângulo aqui. Está aqui o ângulo reto. Aqui nós temos 30 graus. Vamos supor que a hipotenusa vale 200 milímetros. Né? Pergunto para vocês quanto é que vale x, quanto é que vale y. Como é que a gente resolve esse problema? A gente pode usar qualquer uma dessas três funções, mas também não esqueçam do Pitágoras, também dá para usar Pitágoras. Estava aqui, eu apaguei, mas dá para usar Pitágoras também. Tá? Também dá para usar Pitágoras. Mas vamos usar ou seno ou cosseno ou tangente. Você pode escolher, dependendo da situação. Você pode usar ou seno ou cosseno. Vamos supor que a gente queira descobrir quem é x antes. Eu quero saber quem é x. Bom, que informações nós temos? Eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa. Eu posso descobrir o x indo pela tangente? Não. Por quê? Porque a tangente, para descobrir qual é a tangente de alfa, eu preciso saber os dois catetos. E eu não tenho os dois catetos. Eu só tenho a hipotenusa. Então a hipotenusa está aqui e eu tenho o ângulo. Então, se eu aplicar a função seno, eu vou ter o valor, eu tenho a hipotenusa e isolo o cateto. Então eu tenho que ir por seno ou por cosseno. Concordam? Por seno ou por cosseno. E qual dos dois eu vou usar? O x é o quê? Quando o ângulo está aqui, o x vai ser o cateto oposto ou o cateto adjacente? Ele vai ser o cateto adjacente, né? E o adjacente a gente acha via cosseno. Ó, tá aqui, ó, cateto adjacente. Então vamos botar aqui o cosseno. Então cosseno de alfa é
cateto adjacente pela hipotenusa. Mas quem é alfa? Alfa é 30. Então, cosseno de 30 é cateto adjacente, que é o meu x, dividido pela hipotenusa, que é 200. Bom, como é que eu descubro quem é x? Jogo 200 para cima, né? Tem que isolar o x. Precisamos isolar o x. Tem que isolar o x. Então, jogo 200 para cima. Então, 200 vezes cosseno de 30 é o x. Isso aí, né? Então, x quem é? X é 200 vezes cosseno de 30. Tá, mas cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30? Aí nós temos a nossa calculadora para nos salvar. Tá? A calculadora vai lá. Você já tem essa função pré-programada, né? Você não vai precisar calcular na mão. Essa função já está lá pré-calculada na calculadora. Você só precisa colocar o ângulo e apertar no cosseno. E aí ela vai te dar o valor. Deixa eu pegar no celular aqui. Tá? Quanto que vale o cosseno de 30? O Raul está dizendo que sabe. Sabe? Isso. Mostrou a calculadora aqui. Tá. Então, calcula aí, Raul, para nós aí. Vem aí, ó, 30. Cosseno de 30. Vamos botar lá cosseno de 30. Você vai digitar o 30 e botar cosseno. Tá? Vai dar 0,866. Só tem que cuidar aqui na calculadora científica aí que vocês usam eventualmente. O ponto é vírgula e a vírgula é ponto. Pergunta aí pro Raul se ele sabe usar calculadora. Porque senão a gente vai ter que ver isso aí. Não só o Raul, né? Os outros também aí. Não confundam, né? Porque calculadora científica aí às vezes está invertido. Quando eu boto um ponto aqui é vezes. Tá? Então 0,866. Então o x aí multiplica por 200 vai valer 173,2. 73,2 o Raul respondeu. É, 173, né? 173. Isso aí. Isso. Perfeito. Isso aí. Tá? Então, eu vou pedir para vocês calcularem aí, eu vou dar 3 minutinhos, me calcula o y. Vou deixar vocês fazerem aí. Pelo que eu vi, vocês já estão mais adiantados aí. Calcula o y para nós aí, então. Y. Pessoal, alguma dúvida aí, gente? Falem aí, me perguntem, por favor. Até agora não, o João falou. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah não, se tá tranquilo, então vamos dar uma tocadinha, né? Tá, então calculem aí, gente, 2 minutinhos aí, para vocês trabalharem um pouco também. Calcula o y aí, daí já vamos fazer os exercícios, então. Já tem os exercícios aí para vocês. Eu vou mais devagar aqui, porque isso aqui é a base, você tem que saber isso aqui. Relações do triângulo retângulo é imprescindível, você precisa ter isso aqui para poder avançar em resistências materiais. Né?
100 milímetros. Jonatas botou ali, vamos ver. Y é cateto oposto, né? Cateto oposto a gente acha via seno. Então, seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 30 é o cateto oposto. Nesse caso, o cateto oposto é o Y. E a hipotenusa é o 200. Muito bem, joga 200 para cima. É igual ao Y. Então, Y é 200. Vezes o seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? Joga aí 30 na calculadora, bota seno, vai dar 0,5, né? Então, realmente, isso aqui vai dar 100 milímetros. Poderíamos ter usado outra forma para calcular isso aqui? Claro que sim, né? Eu não tenho já o cateto, eu já tenho x, ó. Se eu tenho cateto e uma hipotenusa, a gente poderia ter colocado aqui, ó. Não poderia? Se isso aqui é 200, se isso aqui é o x, e se isso aqui é o y, a gente coloca 200 ao quadrado igual a 173,2 ao quadrado mais y ao quadrado. Joga para cá. 200 ao quadrado menos 173,2 ao quadrado igual a y ao quadrado. Tira a raiz quadrada disso aqui. Igual a y. Quanto que dá? Tem que dar 100. Se não der 100, nós estamos errados. Então, 173. Pega 200 lá. 200 você leva ao quadrado. 173 ao quadrado. Dá 10.000. Tira a raiz quadrada de 10.000, dá o 100. Tá? Então, Pitágoras não estava errado, né? Então, o y é 100 milímetros. Certo, gente? Então, tem que dar certo. Então, vamos fazer um exercício aí. Vamos começar bem de boa. Só um pouquinho, professor, que o Raul Ah, tá. Perfeito. copiando, por favor. Beleza. Tá, pode continuar, professor. Tá, ok. Eu vou apagar aqui. Nem precisa apagar, deixa eu colocar aqui um exemplo, um exercício. Vamos fazer uns exercícios agora para dar uma... Tá aí, ó. Quero que vocês façam aí para nós. Esse cara aí. Aqui. Cadê? Tá aqui. Um pouquinho mais para cima. Aí, gente, façam isso aí para nós, por favor. Vou dar 5 minutinhos aí. Calculem o x. Pode calcular a hipotenusa também. Calcula a hipotenusa também. Seis minutinhos aí para a gente fazer, tá? Daí a gente corrige e assim nós vamos indo. Vamos fazendo, vamos corrigindo. Fazendo, vamos corrigindo. Tem um semestre inteiro pela frente de cálculo.
Estão conseguindo fazer, gente? Sim, tudo certo. Podemos corrigir? Então vamos lá. Vamos corrigir então. Então nós temos aí o nosso triângulo, né? Vou aumentar um pouquinho. Qualquer coisa a gente diminui. Então tá lá o nosso ângulo, 20. Né? Eu vou escrever ele aqui para ficar mais claro. Temos 20 graus. Aí embaixo tem 500 metros. É metros? É metros, Isso é grande. Meio quilômetro. Tá? Vamos colocar aqui. Sei lá, bota. Não ficar usando sempre a mesma letra. Bota D e J. Porque não é a letra que importa, né? Pode usar a letra que você quiser. Muito bem. Só que agora eu tenho o quê? O que nós temos? Quem é o 500? 500 é o cateto adjacente. Então esse aqui nós temos. Ok. Tem o ângulo, 20 graus. Ok. O que a gente pode fazer com isso? Tem o cateto adjacente e o ângulo. Nós podemos ir por cosseno, né? Então, cosseno de 20 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Né? Hipotenusa, nesse caso, é o J e o cateto adjacente é o 500. Então, 500 sobre J. Professor, Oi? no desenho que sim. deixou na tela, está tapando a sua Sim, desculpa. Sempre acabo esquecendo o desenho. Obrigado por avisar. Muito bem, então 500 por J. O que eu quero saber? Passo o J para cima, então fica J vezes cosseno de 20 é igual a 500. Bom? Mas qual é a minha incógnita aqui? É o J. Então isolo o J. Tem que passar o cosseno de 20 para baixo dividindo. Então é 500 dividido por cosseno de 20. Então 500 dividido por cosseno de 20. Quanto que é o cosseno de 20? Cosseno de 20 dá 0,939. Então daqui sai o J, faz 500 dividido por isso aí. Vai dar 532,1, arredondando, isso metros. Né? Muito bem. Poderíamos ter ido por outro caminho? Poderia, né? Porque nós temos a tangente, não esqueçam da tangente. Tangente de 20 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se o 20 está lá, o oposto é o D. E o adjacente é o 500. Olha que barbada.
joga o 500 para cima. Então, 500 vezes tangente de 20 é o D. Poderíamos ter encontrado o D primeiro. Então, tem vários caminhos que você pode usar para descobrir as incógnitas, tá? Não há, assim, um jeito único de você resolver, tá? Inclusive, vamos ver aqui, se você quisesse descobrir o J, você vai pelo cosseno, como a gente fez aqui, né? Mas, se você quisesse descobrir o D antes, o cateto oposto lá, direto, que é a pergunta da questão, né, do desenho original, você pode ir pela tangente. Então, quem é o D? É 500 vezes tangente de 20 graus. Então, você bota 20 lá e aperta no tangente, dá 0,364. E aqui a gente já pode deixar combinado para que vocês usem, quando estiverem usando essas funções seno, cosseno e tangente, usem 3 casas depois da vírgula, tá? 3 casas depois da vírgula. Então, sempre 3 casinhas aí depois da vírgula, tá? Para a gente deixar homogêneo aí, porque senão um usa 2 casas, daí quando vê estão usando uma casa só. Não, então usa 3 casas depois da vírgula, tá? Então 500 vezes 0,364. Quanto é que dá isso aqui? Dá 181,999, vai. Metros. Bom. Para descobrir um cateto, o outro é 500. Eu posso descobrir o J aqui de novo. Posso fazer isso aqui. Oi? O Raul achou outro número. Outro número? É. Qual o número que ele achou? 182. É, mas é muito próximo, né? Isso aqui é arredondamento, isso aqui não se preocupa. Porque, na verdade, o que eu achei aqui foi 181,985, né? Mas não tem problema, se deu 182, isso aí é um erro bem pequeno de arredondamento. Isso acontece, tá? Pode dar esses erros pequenos aí. Então tá, não tem problema então se eu arredondar um pouquinho para mais. Não tem problema. Ela não pode arredondar muito, né? Mas nesse caso aqui, porque isso aqui vira, isso aqui vira 181,99, que pode, né, virar 182, né? 0,0. Está muito próximo, esses números estão muito próximos, né? Nesse caso não tem problema. Mas, assim, pequenas diferenças vão existir nos cálculos, porque eu posso usar mais casas depois da vírgula, você usa menos, entendeu? Então isso pode acontecer, mas a princípio está tudo certo, tá? Agora a gente pode usar o D e o 500 para descobrir o J por Pitágoras. Também poderia ter ido por Pitágoras. Eu não precisaria ter ido pelo cosseno para descobrir o J. Como é que ficaria aqui? Ficaria J ao quadrado igual a D ao quadrado mais 500 ao quadrado. Então, tira a raiz quadrada dos dois lados. Isso aqui cancela com esse e aqui fica
Raiz quadrada, então fica raiz quadrada de 181,99 ou 182. Tenta botar 182 aí, Raul, para ver se vai dar diferença. Mais 500 ao quadrado. Aí, soma e tira a raiz quadrada. Vamos ver se vai dar o mesmo número. Aí dá 500 ao quadrado. Soma e tira a raiz. Deu para mim 532,089, que é muito próximo desse aqui, né? Então, tá certo. Essa diferença fica a cargo do arredondamento. Pode acontecer, tá? Não se preocupem com isso. Claro, se tivesse dado 535, 540, bom, aí não é arredondamento, né? Aí você fez algum errinho aí que tem que perpassar depois de novo. Certo, gente? Então, mais um exercício. Vamos fazer agora o seguinte. Façam aí, por favor. Vamos fazer esse aqui. Já vamos direto para esse. Não, vamos para esse aqui, tá? Vamos devagar. Devagarzito. Tá? Façam esse aí, achem o X. Não precisa nem achar o... Ah, pode achar a hipotenusa também, então vai. Acha a hipotenusa também, vamos fazer o serviço completo. 5 minutinhos aí já corrigimos. Seria tangente, né? Feito oposto, está feita a direção. Tangente. Tangente de 30. 0,577. 30 vezes 0,577. 17,31. X igual a 17,31. E agora eu quero achar hipotenusa e a direção de cosseno. Sete vírgula 31.
Opa. Podemos corrigir? Hein, galera? O Raul tá fazendo ali. Dá mais 2 minutos aí. Daí vamos fazer mais um e aí vamos já para atividade para frequência. Professora, até que horas é a aula? A aula síncrona vai até geralmente 10 para as 9, 9 horas. Tá bem. Daí agora a gente vai fazer esse mais um exercício, daí já vou propor a atividade para a parte assíncrona e aí eles vão seguir fazendo. Tá bem. O Raul acabou de informar que está pronto, mais ou menos. Tá, mais ou menos. Tá, vamos corrigir então. Beleza. Então vamos ver aí. Vamos começar primeiro pelo X. Deixa eu inverter aqui as telas. Pô, aí. Vamos começar primeiro pelo X. Tá? O X a gente acha de que forma? O X é o quê? Cateto oposto ou adjacente? Nesse caso ele é o oposto, né? Então, o cateto oposto a gente pode encontrar. Tem duas formas. Você pode ir, nesse caso só uma, né? Porque você não tem ainda a hipotenusa. Mas você pode ir, se você quiser descobrir direto o X, a gente pode descobrir via tangente. Ó, então, tangente de, nesse caso 30, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, o oposto é o X e o adjacente é o 30. Pode considerar metros aí, não tem unidade ali, né? Você pode colocar metros. Beleza, então, tangente de 30 é igual a x por 30. Opa. Passo 30 para cima, então 30 metros vezes tangente de 30 graus é x. Então o nosso x vale, pega lá o 30, pega 30 graus, acha a tangente. Então tangente de 30 graus é 0,577. Então isso aqui dá 30 vezes 0,577. Então multiplica por 30. Dá 17,32 metros. O Raul comentou aqui 17,31 ou 32. Não, tranquilo. Isso aí é arredondamento. Não se preocupe. Mas diz para ele, ou diz para usar 3 casas depois da vírgula na tangente, tá? Aqui, ó. Sempre 3 casas aqui, tá? Então tá, então nós temos agora os dois catetos. Como é que a gente acha a hipotenusa? A hipotenusa ao quadrado é o
30 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então a hipotenusa é a raiz, é igual a raiz de 30 ao quadrado mais x ao quadrado. Se você fizer isso aqui, você vai achar... Quanto que deu aí? Quem é que fez? Eu não sei se vocês estão falando no chat, eu não consigo acompanhar o chat, tá? Não, mas não estão. Deixa aqui. Então, 17,32 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Opa, peraí aqui. 30 ao quadrado, 17,32 ao quadrado, agora soma e tira a raiz. Isso aqui vai dar 34,64 metros. Tá, gente? Achou? Beleza. Isso aí. Isso mesmo. Isso aí. Achei, ó. Tá mostrando a folha aqui. Show de bola. Que alívio. Tinha notado diferente. Pois é, mas faz parte. Só um pouquinho. Tranquilo. Tá, então vamos fazer mais um aí para fechar. E aí eu vou largar a atividade para a frequência para vocês. Tá? Isso aí agora já fizeram vários. Isso aí vai ser rapidinho. Deixa eu inverter aqui. Opa. Rapidinho aí, 3 minutinhos. A gente já corrige. E eu já vou largar a atividade para a frequência. Opa! Espera aí que eu estou bloqueando aqui. Tá, foi. Vamos corrigir, gente? Rapidinho aí, que já está acabando o nosso tempo de aula síncrona. Então, rapidinho, vamos lá.
Professor, não esqueça de ampliar a sua... Sim, sim, já acabei de inverter aqui. Obrigado. Muito bem, então, por onde a gente começa? Só para mudar um pouquinho, vamos começar pelo A. A. Como é que eu descubro o A? Cateto adjacente, que é o que eu tenho. Eu tenho 8 e tenho o ângulo. Então, o 8 é o adjacente. Então, a gente acha via cosseno. Né? Então, cosseno de 30, que é o beta, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, o cateto adjacente é o 8 e a hipotenusa é o A. Então, 8 metros, aqui é o A. Então, jogo o A para cima, vezes cosseno de 30 graus igual a 8. Ah, mas eu quero isolar o A. Então, jogo o cosseno de 30 para baixo. Então, A igual a 8 dividido por cosseno de 30. Então, vai dar 8. Tá, mas quem é o cosseno de 30? É 0,866. Eu já sei de cabeça. Então, 8 dividido por 0,866 dá 9,238. Metros. Tá? E agora, para achar o B, a gente pode ir por seno, né? Porque o seno é o quê? Seno de beta é o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, o cateto oposto é o B. B dividido, então, pela hipotenusa, que eu descobri, né? Que é o A. O cateto oposto é o B. Dividido pela hipotenusa, que é o A, que eu acabei de descobrir aqui. Então, jogo o A para cima vezes seno de beta é igual a B. Então, nós estamos procurando B, ó, não precisa nem isolar aqui. Então, fica 9,238 vezes seno de 30, que é 0,5. Então, o B vai ter que ficar 4,62 metros. Tudo bem, gente? Conseguiram achar isso aí também? Isso aí. Isso aí, beleza. Tá? Então agora nós vamos para a nossa atividade para a frequência, que vai ser, quero passar para vocês isso aqui. Tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Tentar dar um print da tela. Meu computador, ele tá meio zureta. Ok, vamos ver para onde que foi parar isso aí agora. Ah, tá aqui. Ok. Então eu vou postar lá no Moodle, tá? Vai ficar lá no Moodle.
Eu não sei se vocês vão conseguir fazer todos esses hoje, mas vamos combinar o seguinte, então eu vou dizer quais que vocês devem fazer. Já são 9 horas, vocês vão ter até umas 10h30. Deixa eu entrar lá no Moodle. Vou abrir aqui a atividade para frequência. Tarefa. Tá. Exercício. Vou botar aqui. Tá, gente? A gente conversou, né? Vou repetir que a gente conversou semana passada que a nossa aula vai se dividir em 2 períodos, né? A parte síncrona, que é o que a gente teve hoje, que vai até umas 9, 10 para as 9, 9. E a parte assíncrona, que daí é o resto do período, que vocês teriam aula até 10h40, né? E aí a gente dá uma atividade, geralmente, para vocês. E essa atividade daí vocês vão fazer, tá ali no Moodle, vai estar postado ali no Moodle, e vocês vão fazer essa atividade nesse período, né? E aí vocês vão tirar uma foto do caderno, tira uma foto do caderno, né, onde você fez, e posta lá no Moodle, né, a tarefa feita, tá? Tudo bem? O Raul compreendeu, entendeu? Tem que ser pelo e-mail, professor. Geralmente a gente É usa o mais Moodle. difícil, eu também sou mais lenta, acho que eu não vou conseguir fazer até as 10h30. Tá. Não, mas faz o que puder, faz o que conseguir, tá? Eu vou dar 2 exercícios aqui, e aí a gente vai, na próxima aula, vamos dar sequência e fazer os outros. Não vai precisar fazer esses 5 aí. Vou botar 2 aí, e aí na próxima aula a gente continua, tá? Então eu vou botar aqui, exercícios, deixa eu ver, o A e o C, quero que você faça. Vou botar aqui, exercícios A e C. Tá? O número A, vou botar até... vou botar mais para ficar bem claro aqui. E aqui a gente... Eu vou postar a figura, tá? Então você não vai precisar fazer todos, tá, gente? Façam só o A e o C, que eu acho que é mais ou menos o tempo que vai dar aí, tá? Geralmente, eu dou uma semana para você entregar, tá? Eu sempre tento dimensionar para que dê tempo de fazer hoje, tá? Mas você sempre vai ter uns dias a mais para entregar. Então, se hoje é 12, você vai poder entregar no dia 19 até a meia-noite, tá? Vou botar aqui. Que é até sexta que vem, né? Vai que por algum motivo você não consiga fazer hoje, você tem a semana inteira para fazer, tá? Beleza, então tá lá. Clica lá na atividade para frequência, vai aparecer a figura, que é esse exercício aqui, tá? Então você vai fazer o A e o C, tá? O B não precisa, nem o D, nem o E. Nós vamos fazer eles na próxima aula, tá?
Tá bem? Então já está postado lá no Moodle. Vocês já podem começar a fazer. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Tudo bem, Raio. Então tá ótimo, gente. Agradeço aí pela presença, pela atenção. Agradeço às intérpretes Ana e Elisa. E qualquer coisa aí, falem conosco ou nos mande um e-mail aí. O Raul também pode mandar um WhatsApp lá, se for possível. Tá? Ficamos à disposição. Certo, gente? Obrigado aí, bom fim de semana. E até sexta que vem. Boa noite, tá dando Raul a todos. Tá, boa noite. Boa noite. Tá bem, então. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beleza. Tá, eu vou ver para semana que vem. Boa noite. Boa noite. Eu vou ver para semana que vem usar o WebConf, então. Tá bem, professor. Tá Obrigada. ótimo. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Até mais. Tchau.